E os Alnitas, a galera do Twitter é foda, né? Cara, o Twitter é a rede social mais tóxica que existe. No Twitter, você não pode postar uma coisa que isso vira treta. Eu, por exemplo, parei de usar o Twitter. Hoje em dia, eu só uso o Twitter para pegar pauta e dar RT lá e guardar essas coisas para falar depois. Ou eu uso o Twitter para ver fotos de gatinho, mas no geral eu troquei o Twitter pelo TikTok, sinceramente. E eu acho que o TikTok é bem mais tranquilo, né? Bom, de qualquer maneira, qual é a notícia de hoje? A galera do Twitter ficou perseguindo o Ramsés por um tempo, né? E pelo visto não é só o Ramsés que eles perseguem não, viu? Começaram a perseguir canais de videogames. Essa postagem ela foi feita por um cara que basicamente não viu esses vídeos, provavelmente, nenhum desses vídeos, mas estava falando, olha só como os games são. E sabe uma coisa que eu achei interessante nessa parada aqui? 3 desses canais aí são canais que não são alinhados, por exemplo, com o pensamento hegemônico, vamos dizer assim, dos gamers em geral. Que os gamers em geral são mais de direita. E essa galera ela não se preocupa tanto com politização, sabe? Mas a galera fez vídeos, ó, o Combo Infinito fez vídeo falando, ó, jogadores estão preocupados com Ghost of Yotei, no caso o próximo jogo da Sony, né? A continuação do Ghost of Tsushima. E aí depois, né, você tem ali o Ataque Crítico, que fez um vídeo também, complicou, roteirista de Ghost of Yotei são os mesmos de Dragon Age Veilguard. Porque o Veilguard disseram que foi um flop absurdo, todo mundo criticou, todo mundo chorou, falou que o jogo era uma merda. Mas enfim, a galera tá falando que basicamente, então, o problema aqui é que o Ghost of Yotei, né, vai ter os roteiristas que fizeram um jogo ruim ali, que o Dragon Age foi, né? E aí depois você tem o Hades, né, que fez uma postagem aqui, ó, preocupante, Ghost of Yotei terá roteiristas de Dragon Age Veilguard. E lá embaixo, né, o Prata também, roteirista de Dragon Age no Ghost of Yotei. Parabéns, Sony. Bom, eu não joguei, mas eu vi que muitas pessoas reclamaram, principalmente sobre a questão de ser lacrador e outras coisas mais, né? Teve muita gente falando isso e eu acho que esse é o ponto da discussão. As pessoas estão cancelando esses canais aqui, que inclusive nunca foram partidários dessa questão da lacração, nunca fizeram vídeos criticando a lacração, nunca falaram que o jogo tá estragado porque tem lacração, nunca falaram nada disso. Eles tiveram opiniões, por exemplo, sobre vários jogos, por exemplo, jogos que todo mundo odiou, eles odiaram, que nem foi o caso do Suicide Squad, né, o Esquadrão Suicida, mas assim, é a primeira vez que eu vejo, assim, eles fazendo um vídeo, assim, que meio que alinha com essa galera que reclama de lacração, mas eu não acho que a reclamação seja por causa da lacração do jogo em si, eu acho que é só por causa da qualidade mesmo. E aí que entra a questão política, como você pode bem estar vendo, né? Os caras, eles pensam, pô, é de esquerda, logo é a melhor coisa do mundo, independente se seja uma bosta, né? E aí, não, é de esquerda, então é a melhor coisa do mundo. Ah, você tá criticando o negócio que é de esquerda, então você é um merda de bolsonarista, de direita, você é um lixo, vamos ter que te cancelar, sabe? E várias pessoas famosas começaram a fazer compartilhamento disso, criticar e outras coisas mais, né? E aí teve essa postagem aqui, ó, digo e redigo várias vezes, no BR, jornalismo gamer acabou tem uns anos, e tudo clickbait ou passada de pano para marcas gigantes, os melhores são Nautilus e jogabilidade, o resto são todos fazendo clickbait nojento para pior. Eu acho uma vergonha forte demais. E eu acho assim, cara, mano, é uma visão muito elitista do que você considera o que é jornalismo ou não, sabe? Porque o que é jornalismo? Jornalismo é você pegar e compartilhar informações que concordam com a sua opinião, porque eu não acho que isso seja jornalismo, mas a maior parte, não estou dizendo que é o caso da pessoa que fez essa postagem, mas a maior parte das pessoas que reclama de um portal jornalístico, tipo, porque esse portal, naquele momento, naquela hora, ele não está apoiando aquela ideia que você tem na sua cabeça. Então, por exemplo, se você é de esquerda e você vê um jornal que é, entre aspas, neutro, porque não existe neutralidade verdadeira, e aí esse cara dá uma opinião de esquerda e você é super direita, você vai reclamar. Se você é de esquerda e o cara não vai falar bem, por exemplo, de uma coisa de esquerda, aí você vai pegar e falar que odeia jornalista e outras coisas mais, entendeu? Esse é o problema da polarização. Porque ao mesmo tempo que você, tipo, não existe a neutralidade, porque você sempre vai estar... Eu posso fazer um vídeo do lado de direita hoje, amanhã eu faço um vídeo do lado de esquerda, e aí a galera vai me xingar de qualquer forma, entendeu? Então, tipo, o fato de você estar no centro, o fato de você não ter um alinhamento, já diz que você tem um alinhamento, entende? Por isso que não existe neutralidade. Mesmo a pessoa que é neutra, ela está alinhada ao lado neutro, saca? Então tem isso também, então é difícil a gente discutir essa questão. Só que o problema, na minha visão, é quando você pega a galera da extrema, sabe? Então, por exemplo, você tem esses canais que eles não pegam e compram essas ideias de lacração. Eles não fazem vídeo sobre isso, eles não criticam. Inclusive, quando teve a treta do Assassin's Creed Shadows, todos eles fizeram vídeos falando sobre o Yasuke ser legal e coisas do tipo, né? Criticando, inclusive, né? A galera que tava falando contra. Beleza. Agora, por outro lado, né, porque eles não estão abraçando o Veilguard, que é um jogo que
supostamente é de esquerda, né? Não sei de onde tiraram essa ideia de que ele é de esquerda, talvez, né? Por causa dos roteiristas. Eu não joguei, desculpa, não faço ideia. Eu sei que tem uma parte lá que você pode virar trans, né? Uma parada assim. Mas enfim. Então, por causa disso, você tem que amar esse jogo e todo mundo tem que amar. Se você não ama, aí você não é a esquerda verdadeira. Logo, você é a direita e aí você é cancelado. E é justamente sobre isso. E isso é perigoso pra caramba. Por quê? Porque você tá falando de um mundo gamer que hoje, vamos ser sinceros, o mundo gamer 90% é de direita. 90% do público gamer é de direita. E você tem lá os 10% que é de esquerda. E esse 10% vai ser cancelado pela própria galera de esquerda porque eles não foram esquerda o suficiente. Você tá matando, basicamente, o seu lado. É uma coisa que... é pegar umas 2 armas carregadas e do seu próprio pé, porra. Que isso? Tem que investir nesses canais, tem que divulgar, tem que fazer com que os canais que sejam ideologicamente alinhados com o seu pensamento, seja progressista ou qualquer outra coisa, que esses canais tenham visibilidade. Porque hoje em dia a esquerda não tem visibilidade nenhuma em games, né? Ah, mas tem o Nautilus, tem a jogabilidade. Beleza. Ele, inclusive, fala, né, bem do Nautilus e jogabilidade, que são 2 canais conhecidamente, né, alinhados à ideologia, né? E aí você pensa, não é sobre jogos. Não é sobre gostar do jogo. É sobre você ter um alinhamento político e você vomitar esse alinhamento político. Inclusive, é justamente essa crítica que eu vejo os canais lá de direita fazendo. E eu acho que é uma crítica válida, sim. Eu acho que é uma crítica válida. Porque você tem essa galera que é politizada e a galera faz um jogo com um monte de coisa politizada e vomita e se passa isso adiante. E aí você sente que você tá jogando um jogo que foi forçada a barra, entendeu? Tem filmes e séries que passam por esse tipo de situação. Não adianta você falar que não existe. Sim, existem séries e filmes e até mesmo remakes e outras coisas mais que são politizados por causa disso, porque isso dá visibilidade na internet, porque isso gera treta, porque isso gera discussão, porque os caras sabem que isso vende, que seja a galera da esquerda ou seja a galera de direita vai comprar aquele jogo, vai comprar aquele filme, porque ele é alinhado com o seu viés, sabe? E a gente sabe que o viés hegemônico lá da galera dos Estados Unidos hoje, né? Vamos ver se muda isso, né? Mas hoje é o viés mais colocado à esquerda, pelo menos os produtores, né? Mas a imensa população é de direita, principalmente no Brasil. Bom, então... é aquilo, tipo, você não tá aproveitando o produto, você só quer que o produto concorde com as suas ideias. Você quer obrigar as outras pessoas a concordar com as suas ideias, você quer obrigar as outras pessoas a pensar como você. Se você não pensa como ele, você é um lixo, você não faz parte do jornalismo. Jornalismo não existe. Jornalismo verdadeiro é o jornalismo que compartilha ideias de esquerda, ideias progressistas que você segue. E pra mim isso não faz sentido, porque como eu disse, a crítica da direita sobre lacração, eu não gosto dessa palavra lacração, eu acho tosco, mas a crítica que a galera de direita faz em relação aos jogos é uma crítica válida, porque você vai ver certos jogos que os caras forçaram a barra. Eu não sei do Dragon Age, mas tem vários jogos que forçam a barra. E eu não tô nem falando sobre, esse jogo botou diversidade, ou seja, o jogo fala sobre personagem gay, coisa. Não tô falando disso, eu tô falando de jogos que forçam a barra na narrativa, jogos que colocam personagens estereotipados demais. E isso é uma coisa que a gente sempre criticou nos jogos, inclusive, há 10 anos atrás, falavam sobre Damsels in Distress, que no caso tinha uma jornalista que foi super criticada sobre esse artigo, que era sobre donzelas em apuros. O que é uma donzela em apuro? É uma personagem que é uma mulher que tá frágil, e aí você tem que ir lá e salvar a vida dela, basicamente, entendeu? E aí todo jogo replicava isso, todo jogo tinha isso. Se você for pegar os jogos da época do PlayStation 2, a maior parte deles tem essa temática. É uma mulher frágil, coisa do tipo, o cara é bombadão, ele vai lá e abraça ela, coisa do tipo. São os famosos tropes ou estereótipos. Isso, inclusive, acontece até hoje nesses jogos mais chineses, asiáticos. Genshin Impact tem muito disso, League of Legends tem muito disso. Então até hoje a gente tem isso. Isso é uma coisa ruim, isso é uma coisa que diminui a qualidade do jogo. Não porque eu falo que a objetificação é um problema principal nessa situação, mas porque o fato de você estar... Porque eu acho que, assim, em certas situações, por exemplo, aquele jogo lá da menina lá que saiu, Stellar Blade, eu entendo aquele jogo como um jogo específico, entendeu? Como um jogo de nicho, como um momento, tipo Dead or Alive, coisa do tipo. Eu acho que faz parte ter todo tipo de jogo diferente e outras coisas mais. Assim como tem jogos que vai ter uma personagem 3D que não remete à realidade, que tem formas voluptuosas e outras coisas mais, e que o jovem pega e vê lá e acha gostosa e vai pro banheiro e fica 30 minutos lá, faz parte ter esse tipo de jogo também. Faz parte ter todos os tipos de jogos. Mas não deveria ter jogo sexual. Beleza, na Steam tá cheio de jogo de hentai, entendeu? E eu acho que faz parte ter esse tipo de jogo, faz parte ter tudo. Então eu acho que vai ter jogo onde você vai achar legal, pô, o cara é o cavaleiro e ele é super estereotipado, ele vai salvar uma donzela super estereotipado. Mas você entende que essa história não é uma história de muita profundidade, mas antigamente era só essa história que era contada. Então essa era a crítica que era feita
feita. Aí a gente mudou um pouco, mas a gente acabou caindo pro outro lado. E hoje em dia a gente voltou a estar na mesma situação, onde todos os jogos são iguais, todos os jogos têm a mesma estereotipação, todos os jogos têm a mesma sexualização inversa. Porque se antigamente a galera sexualizava a mulher, hoje sexualiza o homem. Porque o homem tem que ser bombadão, musculoso pra caraca, tá cheio de músculo, tanquinho. É só você ver alguns dos personagens do League of Legends. Então isso é uma coisa que tem acontecido. Então essa crítica pra mim dos jogadores em relação à lacração, entre aspas, dentro dos jogos, eu acho que é válida, sim. Eu acho que é mimimi na maior parte das vezes, mas eu acho que é uma crítica que tem um fundo válido ali. Você não pode ignorar isso. Então, pra mim, jornalismo é difícil de dizer, porque depende da sua opinião em cima daquilo. Jornalismo pra você é quando concordam com a sua opinião ou é quando noticia uma coisa? Porque se você for ver, hoje o jornalismo nunca esteja melhor em relação a jogos de videogame, por causa do jornalismo independente. Você tem os gamers de esquerda, que nem o Nautilus, por exemplo, que vai falar sobre um ponto de vista lá dos jogos. Eu acho maravilhoso que isso exista, assim como você vai ter a galera de direita que vai fazer os pontos de vista deles, e vai ter a galera neutra também, que vai dar o ponto de vista neutro, vai falar sobre o jogo, se ele é bom e coisa do tipo. Você tem tanta coisa. Antigamente você era obrigado a comprar uma revista, ou pegar a IGN e ser obrigado a ver o viés específico que aquela pessoa tinha pra passar pra você, que inclusive, né, talvez seja até o viés que essa pessoa aí concorda, e aí por isso que o jornalismo morreu. Mas é uma questão muito elitista, muito errada pra mim de passar. E aí você vai e olha para os canais que hoje você vê, por exemplo, o Hades, que é um canal que já pegou e se alinhou, por exemplo, na época do Yasuke, na época de outros jogos e outras coisas mais, na época que saiu aquele jogo da Naughty Dog, e aí você, da mulher lá, careca, que super espacial lá, sei lá como é que vai ser esse jogo. E aí agora você tá apontando o dedo dele sem consumir o conteúdo dele, baseado numa thumbnail pra criticar ele, porque ele achou Dragon Age ruim. Aí eu tenho que falar o que pra vocês? Eu não sei o que falar. Porque pra mim, além de ser burrice fazer uma parada dessa, além de ser burrice, é uma questão de má índole. Você não assiste o conteúdo da pessoa e quer cancelar essa pessoa falando como se ela fosse ruim porque ela deu uma opinião contrária à opinião sua. Pelo amor de Deus, isso é muito má índole, muito má índole da pessoa fazer um negócio desse, né? Então é isso que eu queria comentar com vocês. Muito obrigado por assistir, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.